Nós falando abertamente, começando aqui pelo canal 36 da TV Com, como a gente observou na nossa abertura, problemas que acometem os brasileiros. Entre eles, coração, depressão, a obesidade. Em nosso primeiro bloco, a gente vai abordar diretamente essa questão dos efeitos emocionais que causam diversas situações aí que levam o brasileiro a adoecer. Conosco, para nos explicar essa situação toda, primeiramente o Sérgio Dias, que é psicólogo. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Obrigada pela presença. E também, imagina, o Dr. Marcos Zaleschi, que é psiquiatra, sempre conosco aqui no Falando Abertamente. Essa questão, como é que a gente pode domar, ter uma disciplina em relação ao nosso dia a dia, Sérgio? Como é que eu devo planejar o meu dia tranquilamente antes de sair de casa? Bom, isso é importante sempre. Uma personalidade bem estruturada implica um cotidiano regular, organizado. Equilíbrio. Exatamente. Contemplando os diversos perfis da personalidade, né? Um pai, uma mãe, um profissional não pode ficar somente engolido, por exemplo, no seu trabalho profissional, porque exatamente por aí, onde é que fica o restante do seu ser? Ser pai, ser marido, filho, enfim. E é nesse processo que as pessoas se complicam. Tem exemplos clássicos aí, por exemplo, esse matemático americano, que inclusive teve um filme aí a respeito dele, o Dr. Nash. O que aconteceu? Né, que entrou num processo esquizofrênico já adulto, mergulhou no trabalho, corredor com o trabalho. O restante do seu sociológico, que são as pessoas cruciais na sua vida, a esposa, filhos e tudo mais, ficaram de lado. Ele foi cada vez mais perdendo a implicação com a realidade e foi para os surtos esquizofrênicos e psicóticos que ele entrou. Por exemplo, só para dar um exemplo que é conhecido mundialmente, esse é um processo. Então, não havendo uma organização, não só administrativa do cotidiano, da pessoa, da vida da pessoa, mas uma organização de tempo, inclusive tendo espaço e tempo para desligar-se do trabalho, para envolver-se na sua família, envolver-se no lazer e tudo mais, conviver e ter reciprocidade, a pessoa vai para um processo de solidão, que vai levar sempre à desconexão com a realidade, à desimplicação, que é o processo que vai gerar, na verdade, o processo esquizofrênico, que em alguns casos é confundido com depressão. A depressão realmente existe, ocorre, está aí. Mas em muitos casos a tristeza, o entristecimento e a falta de desejo de ser, de vontade de ser da pessoa, é, na verdade, um sintoma que, verificado melhor, cuidadosamente, ele é a inafetabilidade psicótica, ou o entristecimento ou a tristeza psicótica, que não é a depressão. A depressão é uma etapa, um processo de complicação psicológica, e as doenças psicológicas, elas evoluem. Uma síndrome do pânico maltratada ou não considerada adequadamente pode evoluir para uma psicose, um processo esquizofrênico. Assim como a própria depressão pode desenvolver-se para lá. Se não for cuidada, não for feita uma intervenção por profissional. Na hora, né? Não esperar muito. No momento adequado. Claro, depois dá para tirar uma pessoa do surto. Sim, hoje se tem medicação, se tem metodologia e teoria. Nós trabalhamos... Terapias. Uma terapia que em 2, 3 dias se tira uma pessoa do surto, verificando os seus acessos emocionais, preparando um relatório adequado para o médico, que pode ser um psiquiatra ou um clínico geral, conforme a opção que a gente tem no momento, claro. Um neurologista que faça, e confere também aquela verificação feita pela gente do nuclear do acesso, fazendo uma intervenção adequada, com a medicação adequada e com acompanhamento e a orientação da família e o trabalho com a família, a pessoa sai em pouco tempo da crise sem precisar ir para a internação, coisa que falávamos antes, não há necessidade, né? Evita-se vários outros transtornos, como arrebentar com a família, se não tiver uma medicação adequada, a família fica meses e meses com a pessoa em crise e todos vão se complicando também. Sérgio, nessa nossa escala de colocar o brasileiro, tem alguma estatística assim recente que você conheça, que possa colocar o mais importante em relação à mente do brasileiro? Se ele trabalha muito mais hoje em dia com a mente ou com um trabalho mais físico, assim, com esforço físico? Olha, eu não tenho estatística de bate-pronto aqui para lhe dar, mas se observarmos como é que está, o que está acontecendo, e a própria mídia nos dá isso. Hoje a gente tem acesso ao que está acontecendo uma coisa leva a outra, né? No país e com as pessoas. O que está acontecendo é o seguinte, realmente há uma evolução da sociedade
da tecnologia, da produção e tudo mais, isso está levando ao mesmo tempo conforto, mas também a busca sedentarismo, disso. As pessoas ficam com a informação, mas acabam se acomodando. Exatamente, mas ao mesmo tempo também põe as pessoas sob muita pressão, sim. Pressão no trabalho, pressão em casa. E no caso das pessoas que vão se complicando emocionalmente, que é a nossa área de atuação, né? O que acontece? O que tem aparecido aí nos consultórios, a gente tem identificado também na mídia, são o quê? São as pessoas que estão sob pressão, estresse, estafa, e esse processo aí, juntamente com o seu histórico de vida, né? Porque não basta ter uma situação de estresse situacional que a pessoa necessariamente vai complicar-se, vai enlouquecer. Tem que ver o que o levou até, né? Isso vai afetar, exatamente, isso vai ser um ativador de situações que já são anteriores no desenvolvimento da personalidade da pessoa. Então, um cuidado e a verificação nesses casos, o diagnóstico é fundamental para poder detectar o que está acontecendo efetivamente com a pessoa, que ela está sem conseguir convivência com a sua família, sem estar conseguindo dispor-se a cuidar de si, da sua saúde e tudo mais. E se ela está complicada psicologicamente, a pessoa não consegue, o corpo está junto. Nós somos seres psicofísicos. Não tem. Vai somatizar. Não consegue, não é nem somatizar, é que somos seres psicofísicos. Uma pessoa doente, com doença física mesmo, ela afeta o psicológico, isso se sabe. Assim como uma pessoa complicada psicologicamente, vai ter aí complicações também paralelas aí ao corpo, que precisam ser identificadas e tratadas, de novo eu digo, interdisciplinarmente.